A dimensão era tão grande, cara. E assim, era tão grande e as incertezas eram tão imensas, porque não se tinha absolutamente nada que dissesse que ele ia voltar a jogar. Nada. Não, você pode dizer assim, não, mas uma esperança. Não, não tinha, porque o último jogador que tinha sido operado pelo próprio Dr. Sayan era o Paulo Futre, da seleção portuguesa. E isso nós soubemos quando saímos da cirurgia. Ele desce da cirurgia comigo, eu, ele, o assessor dele, que era o assistente dele, que era o Dr. Rolando, que até hoje, por sinal, substituiu ele. O Moratti, o presidente da Inter, o Facchetti, que era o Didel Facchetti, que jogou na seleção italiana, infelizmente veio a falecer de câncer anos depois, o Facchetti, que era o diretor executivo, o médico da Inter, na época era o Combi, Franco Combi, e o assessor de imprensa, Sandro Sabatini. Aí ele botou a imagem, ó, a cirurgia foi perfeita, tudo ok, tá tudo certinho. O doutor Combi participou, o Filé participou da cirurgia, né, que a gente ficou lá dentro do centro cirúrgico vendo todos os procedimentos. Aí ele falou assim, ó, jogar futebol talvez, jogar o que jogava antes, nunca mais. Então, ali a gente tinha um stop, porque ali o que aconteceu? Na hora que ele fala isso, o presidente da Inter e o diretor executivo viram a cabeça para mim. Falei, meu, largamos, eu sei nem se te dizer, esse não é um abacaxi, isso é uma salada de fruta que vai para tua mão aí. Isso, filho. Resolve isso aí. E assim, a gente não tinha nada, porque eu fui à Suécia para tentar pegar alguma coisa do protocolo do Renstrom, que era o maior especialista em tendão na época. E aí tem uma história grotesca, absurda, depois, quando nós vamos aos Estados Unidos, na clínica do Steadman, nos Estados Unidos, em Vail, no Colorado, do qual o Ronaldo ficou pior. E aí eu criei uma... Cara, isso é uma história, mano. Calma, essa é a história da parada de esqui? Que ele explica, que ele chega... eu vi esse corte dele falando, é muito impactante. Ele vai parece que é o maior especialista dos Estados Unidos, é bizarro, que o cara desce de esqui, já se quebra todo e vai lá direto fazer a operação. É na descida da pista. Aí ele chega e o cara fala pra ele que acabou. Não, o cara não fala isso pra ele. Nós vamos fazer... Não. É porque tem coisa que o Ronaldo provavelmente não se lembra mais. Mas assim... Veja bem, a história do Ronaldo, eu tenho escrita do primeiro dia até o dia que ele voltou a jogar. A gente tem mais de 1h30 para saber toda essa história, então. E assim, a história eu sei de A a Z. A a Z. Quando nós chegamos lá, na verdade, nós fomos para lá, não deveríamos ter ido. Nós fomos para lá por uma pressão que foi exercida porque eles achavam que a recuperação dele estava indo lenta, e tinha que ser lenta mesmo, porque ali a gente não podia errar, ali a gente não podia dar de doido, né? E não se tinha protocolo com evidência forte de retorno de um atleta de futebol de alto nível com aquele nível de lesão, porque presta atenção, cara, a patela dele explodiu. Ela não saiu, ela explodiu. A patela do Ronaldo, o osso chamado antigamente de rótula, foi parar no meio da coxa. Meu Deus. Ela parou aqui, ó. Quando eu entrei em campo para estar com ele, a gente teve que pegar, empurrar a rótula para baixo o máximo que pudesse e criar um torniquete aqui para segurar ela aqui embaixo. Assim ela ficou aqui em cima. Meu Deus do céu. Isso esse que você tá falando, essa foi a do estádio de Roma contra a Lazio na final da Copa Itália. Então, assim, vamos lá. Não tinha nada.
E um monte de gente falando, né? Porque o que eu acho assim, você vai me pegar falar do jogador que eu atendi. Daqui do Ronaldo eu posso falar até onde eu fui na sequência com ele. Então eu posso falar tudo corretamente para você. Mas se você me perguntasse, o que você acha da recuperação do Neymar? Eu não sei. Eu não atendi ele. Mas você não entende de músculo? Eu entendo, mas eu não entendo da lesão dele. Pô, tem que saber, tem que avaliar. Eu acho que isso é uma falta de ética danada. Um profissional falar de uma pessoa para aparecer 3 minutos na imprensa. Ah, eu vou fazer 3 segundos na imprensa porque eu vou aparecer. Vai aparecer de quê, cara? Os caras diziam que ele não ia sequer andar, rapaz. O Ronaldo, os caras falavam para ele, se você andar normal, já tá bom, pô. Aí fomos lá. Chegamos lá, eu já contrariado, porque a gente devia ter eles deveriam ter comunicado ao doutor Sayan que iam para os Estados Unidos fazer uma avaliação. Não fizeram. Chegamos lá nos Estados Unidos, aí, pô, meu, sabe como é que é americano, né? Banda, 350 quadros. Meu Deus do céu. Ó, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Eu sou... Perfeito. Aí quando ele falou assim, olha, eu tenho que fazer uma ressonância. Eu falei, por quê? Aí tem que fazer uma ressonância. Eu falei... Aí eu chamei o Ronaldo e falei, a ressonância tu paga. Eu falei, não tem problema, faz a ressonância, mas paga. Não vou pagar, paga, depois a gente vai cobrar da Inter. Não tem, por que é uma ressonância para ti? Não é nada, paga. Ele não pode ficar com o teu exame. O exame é teu. Porque eu já sabia qual era a pretensão dele. Aí ele fez o exame, foi aí que ele falou, ó, tem que abrir o joelho de novo. Aí eu falei pro Ronaldo, não, aí não. Aí, desculpe. Aí deu merda. Que aí foi a minha discussão com o cara. E aí veio aquela famosa... Mas por que ele falou? Veio aquela famosa frase, pô, você é fisioterapeuta, não é médico. É a famosa frase desse paradigma que eu falo que precisa ser rompido. E aí eu disse para ele, mas tu não vai operar ele nem que... Só se me matar aqui, porque se não me matar eu não vou deixar. Bom, resumindo, ele aí foi fazer uma série de... Aí o cara falou assim, não, quiser fazer uma série de fisioterapia aqui comigo, me proibiu de entrar no serviço, né? Eu era proibido, tinha uma faixa assim, amarela e preta, cara. E os caras me proibiram de passar. Aí, tudo bem, cara. Não tem problema. Aí ele tá fazendo fisioterapia lá, eu chamei o Rodrigo Pai e falei, Rodrigo, tá errado, hein? Aí o Rodrigo sempre falava pra mim assim, porra, mas tu gosta de arrumar confusão. Eu falei assim, não é confusão, é responsabilidade, pô. É compromisso. Eu tenho responsabilidade, Rodrigo. Mas por que ele falou que tinha que abrir de novo o joelho? Porque ele achava que tinha uma fibrose dentro do joelho dele. Ah, tá. Pela ressonância. É, que iria limitar o movimento dele. Mas a ideia não era essa. Bom, resumindo. Não, calma aí, te complementar. Não, a ideia do cara não era essa. É porque, entendi, para te complementar, nesse corte que eu vi, que viralizou muito, do Ronaldo falando, ele fala que ele volta, se eu não me engano, pra França e... Passa 55 dias contigo. E ele passa muitos dias com a mão, que era tipo uma gaiola. Não, isso é outra. Aí é um outro estágio. Isso é para recuperar. Ele confundiu, porque ele fala que depois ele foi pra... Isso, depois nós fomos pra França de volta. Ah, então aí essa decisão foi minha, porra. Meu Deus do céu. Porque aí o que aconteceu foi o seguinte, quando ele falou assim, então faz fisioterapia, aí eu falei, Rodrigo tá fazendo errado. Aí o Rodrigo tá arrumando confusão. Eu falei, cara, tá errado, vai dar merda. O que aconteceu? O cara queimou o joelho do Ronaldo. Queimou. Quando acabou a fisioterapia lá, o joelho dele tá desse tamanho. Eu fui com ele pro hotel e falei, bicho, aqui, ó. Porra, eu gosto de você pra caramba, mas você não tem obrigação nenhuma de, se você tiver dúvida daquilo que eu falo para você fazer, você pode seguir um caminho, cara. Mas eu tô indo embora. Aqui eu não fico. Aí já tinha sido uma pergunta dele, quando ele estava internado, e na França, à noite, as cirurgias ortopédicas graves, como foi a dele, porque ele ficou com 3 drenos no joelho. O joelho dele, quando terminou a cirurgia, era do tamanho de uma bola de futebol de salão, então cheio de sangue, porque a cirurgia é muito incruenta, né? Então ela tem muito sangue. E aí aquilo drenava, ele tirava, às vezes,
400 ml de sangue do joelho. Então, assim, drenando. E eles botam uma bomba de morfina. Então, se o cara tem dor, aquilo abre, ele toca na bomba e a dor diminui, mas tem um limite para ele tomar, que aquela registra e ela dá um alarme para dentro lá do serviço, né? Mas durante a noite não fica aquela coisa, a enfermagem passa. Né? A enfermagem só passa numa situação extrema. E aí teve uma noite que eles não permitem pelo menos no Hospital de Paris, que alguém acompanhe alguém dentro do quarto. Você tem que ficar fora. Eu fiquei fora, numa cadeira. Ficava eu um dia, o Rodrigo outro. O Rodrigo Paiva. Ficava eu um dia, o Rodrigo ficava outro, que é para descansar quem ficou no dia anterior. Eu me lembro que eu fiquei um dia lá, e aí ele começou, aí daqui a pouco ele começou, filé. Aí eu entrei. Aí, pô, ele tá chorando pra caramba, bicho. Aí ele falou assim, fala pra mim que eu vou jogar futebol novamente. Aí, pô, tu imagina, não, talvez, entretanto, todavia, quem sabe, não tem como, né? E aí eu lembrei ele desse fato nesse dia. Eu falei pra ele, tu lembra? Tu tava grogue, mas tu lembra? Porque ele tava grogue porque ele tava botando a bomba por causa da dor. Aí eu falei para ele, mas tu lembra, não lembra? Ele falou, lembro. Então, se tu ficar aqui, tu não vai recuperar. E eu tô indo embora. Aí ele chama o Rodrigo e fala assim, Rodrigo, resolve aí que eu tô indo embora com o filé para Paris. Aí nós fomos para Paris, eu contei a história toda pro Dr. Sayão. Tá? Na verdade, quem serviu de intermediar essa situação foi o Branchini, que era o empresário do Ronaldo fora. Aí, coitado do velhinho, né? O doutor Sayão já era um senhor, já, né? Aí ele falou assim, Newton, pode escolher o lugar que você quer levar ele. Eu tenho total respeito por que você vai propor. Eu falei assim, não, de jeito nenhum. O senhor vai me dizer o local e nós vamos. Aí ele falou, então, um amigo em Capbreton, a clínica do Dr. Middleton, em Capbreton, sudoeste da França, é o CERS, né? CERS. Se você quiser, você vai para lá, você vai ter liberdade, vai poder ter liberdade de atuação e tudo. Aí nós fomos para lá, eu conversei com o Dr. Middleton, com o Remy, que era o fisioterapeuta coordenador do serviço todo. Fechou-se um programa de tratamento para ele, e aí tinha essa gaiola. A gaiola era o quê? A gaiola era uma gaiola mesmo, né? Cheia de roldanas, onde passava um fio. Uma corda. Tipo. Uma corda que amarrava no pé dele e era no limite que ele suportava, que ele dobrava a perna. Que era isso que nós já estávamos fazendo com ele antes dele ter ido para os Estados Unidos. Né? E todo mundo dizendo talento, porque aquilo precisava cicatrizar. Pô, cara, tinha muito fio de nylon que passava ali dentro para poder fazer a reinserção do tendão de novo, porque o que sobrou de tendão foi muito pouco. Então ele teve que puxar a patela para baixo. Então a gente chama de encastramento da tróclea na patela na tróclea, ou seja, a patela passa num trilho, como uma janela, que é isso aqui, ó. Ela passa num trilho assim. Uhum. Só que, no caso do Ronaldo, ele nasceu com uma displasia troclear. Ele não tinha esse trilho. Então, a patela ficava sambando aqui. Então, por isso, essa foi uma das causas mecânicas, pela forma como ele jogava, de um lado para o outro, para um lado para o outro, para um lado para o outro, com alta potência, da patela ficar toda hora tracionando o tendão patelar. Um dos motivos mecânicos foi esse. E toda vez que deslizava, ele sentia dor? Não, tá. não. Não, é só curiosidade minha mesmo. Mas isso você já tinha identificado antes? Tinha, em 1997, quando ele voltou. Porque ele, em 96, tratou comigo. Que ele veio do PSV. Ficou na Gávea. No Flamengo. Exatamente isso. Foi ali que eu conheci o Ronaldo, com 18 anos. Então, ali eu tinha dito para ele, ó, você tem a displasia da troca, se você não trabalhar a tua parte muscular para tentar equilibrar o grupo muscular para manter a patela o máximo possível na posição, ela vai ficar tracionando esse tendão. E ao longo do tempo ele vai desgastar, porque ele vai virar um cadastro poído, um cordão poído, de tanto ser tracionado e ter fabricado microlesão. Bom, aí na época, cara,
Na época, mandaram eu pendurar uma melancia no pescoço, que eu estava querendo inventar a roda. E a roda foi inventada em 98, quando aconteceu tudo o que aconteceu. Porque você falou que ele tinha essa... Eu falei, ele não vai ter mais 6 meses. E aí, o que aconteceu? Quando chegou na Copa do Mundo, ele já sentia dor demais no joelho. Tanto que eu fui para lá para tentar salvar, mas a gente já sabia que não ia conseguir salvar o joelho direito. Porque tinha nos dois. No esquerdo só aconteceu porque, na verdade, ele foi perdendo aquela coisa que a gente tinha avisado a ele. Toma cuidado, porque vai acontecer nos dois. Se aconteceu num lado, acontece no outro. Então, se toma cuidado, porque a doença do tendão, ela é silenciosa às vezes. Ela acontece lentamente e quando você for ver, rompeu. Né? Então, assim, eu disse para ele, cara, você tem que tomar cuidado. Então, assim, naquela ali, a gente tinha domínio completo, porque eu tinha conhecido ele lá atrás, então eu sabia o que estava acontecendo. Quando eles disseram que eu tinha que pendurar uma criatura aí, que era treinador da seleção brasileira, falou que eu tinha que pendurar a melancia no pescoço, e eu falei, 6 meses depois, o que aconteceu? Aí eu falei, agora o desastre está pronto, quem é que vai resolver?